Um outro modo com o qual você pode programar os timers 0 e 1 é o modo 0. Os flip-flops M1 e M0 de controle do timer devem estar em nível lógico baixo. Estes dois para configurar o timer 0 e estes outros dois para configurar o timer 1. No modo 0, o timer funciona como um contador de 13 bits, tendo sido proposto para ter compatibilidade com o modo de contagem de outro microcontrolador da Intel, o 8048. Utilizando o timer 0 para exemplificar, chama-se a atenção que o registrador TL0 funciona como um contador de 5 bits. A cada pulso de clock recebido, o seu conteúdo é incrementado de 0,0000 a 1,1,1,1,1, sendo que quando ele se encontra com este conteúdo e recebe novo pulso de clock, ele retorna a 0,0000 e envia pulso de clock ao registrador TH0. TH0 é incrementado de 00 hexa a FF hexa a cada pulso de clock. Quando ele se encontra com o valor FF hexa e recebe novo pulso de clock, ele retorna 00 hexa e seta o flip-flop TF0 que solicita a execução do tratador de interrupção. Observa-se aqui que os flip-flops Counter Timer e Gate cumprem as mesmas funções já discutidas na apresentação do modo 1 de contagem. Para exemplificar, vamos supor que se queira realizar uma contagem de 640 pulsos de clock no timer 0, no modo 0. Ao ser energizado, o 8051 carrega os registradores TL0 e TH0 com 0. Como comentado, a cada pulso de clock recebido, TL0 é incrementado de 0,0000 a 1,1,1,1,1. Quando ele se encontra neste valor e recebe novo pulso de clock, ele retorna a 0 e envia um pulso de clock que incrementa TH0. Assim, TH0 enxerga o registrador TL0 como um divisor por 32. Portanto, TH0 deve solicitar a execução do tratador de interrupção para sinalizar o término da contagem de 640 após receber 20 pulsos de clock de TL0, pois 20 vezes 32 é igual a 640. Como a interrupção é solicitada, setando-se TF0, quando o conteúdo de TH0 vai de FF a 00x, ao receber novo pulso de clock de TL0, deve-se subtrair o fundo de escala de TH0, que é 2 elevado a 8 ou 256, de 20. Assim, TH0 deve ser carregado com 236 ou ECX. Para configurar timer no modo 2, os flip-flops M1 e M0 do registrador T-Mode devem ser carregados com 1 e 0 respectivamente. Estes dois para configurar o timer 0, estes dois para configurar o timer 1. Assim como nos outros modos já discutidos, Counter Timer especifica a fonte de clock. Se o clock vem do cristal após divisão por 12, Counter Timer deve ser carregado com 0. Se o objetivo for utilizar pulso de clock aplicado a pino externo, Counter Timer deve ser colocado em nível lógico alto. Gate deve ser colocado em nível lógico alto, caso se queira medir largura de pulso, aplicado a int 0, caso se esteja trabalhando com timer 0, ou ao pino int 1, caso se esteja trabalhando com timer 1. Se não for para medir largura de pulso, gate deve ser mantido em nível lógico baixo. Empregando-se o timer 1 como exemplo, no modo 2, TL1 funciona como um contador de 8 bits, sendo incrementado a cada pulso de clock recebido até chegar a FF. Aí, ao receber o próximo pulso de clock, TF1 é setado solicitando a execução do tratador de interrupção, e o registrador TL1 é carregado com o atual conteúdo do registrador TH1. Portanto, ele não reinicia a contagem a partir de 0, mas sim a partir do valor contido em TH1. Para exemplificar, se quisermos gerar uma interrupção a cada contagem de 50 pulsos de clock, TL1 e TH1 devem ser carregados com 206, que é o fundo de escala 256 menos 50. No modo 3, os timers 0 e 1 funcionam de modos diferentes. Ao ser programado no modo 3, o timer 0 implementa dois contadores de 8 bits, um com registrador TL0 e outro com registrador TH0. Ambos podem contar de 00 hexa a FF hexa. Quando o TL0 está com FF hexa e recebe novo pulso de clock,
vai para 0 e solicita a execução do tratador de interrupção alocado em 000BX. Quando o TH0 está com FFX e recebe novo pulso de clock, vai para 0 e solicita a execução de tratador de interrupção alocado em 001BX. É possível utilizar o registrador TL0 como contador e como temporizador. Com o gate em 0, a contagem em TL0 é iniciada setando-se o flip-flop TR0 do registrador TCON. TH0 pode receber pulsos de clock apenas do cristal após divisão por 12, sendo que a contagem se inicia ao se setar o flip-flop TR1 do registrador TCON. Como se vê, o timer 0 no modo 3 sequestra os flip-flops de controle do timer 1, TR1 e TF1. Portanto, quando o timer 0 é colocado no modo 3, o timer 1 não pode gerar interrupção, mas conta-se programado nos modos 0, ou 1 ou 2, sendo útil na configuração da interface serial, como veremos em breve. Quando o timer 1 é colocado no modo 3, ele para de contar. A programação do timer 0 no modo 3 é geralmente realizada quando o timer 1 está sendo utilizado pela interface de comunicação serial e o projeto em questão requer um timer adicional.